Muito bem, bom dia, amigos seguidores da página Hora da Notícia. Agora são 9 horas e 16 minutos, nós estamos ao vivo aqui no escritório do Dr. Vladimir de Matos, advogado de defesa da vereadora Sara Scarabelli. Estamos acompanhados também dos amigos da imprensa, o nosso colega aqui Jorge Zanoni, e também acompanhado aqui do nosso amigo também, parceiro de imprensa, Doni Santos, da 95 FM, a rádio aqui da cidade de Dracena. Bom dia para todos vocês que estão conosco. Nós vamos fazer alguns esclarecimentos, né? O advogado de defesa da vereadora Sara Scarabelli vai prestar alguns esclarecimentos diante do caso, desse caso, né? Que repercute desde o início do ano aqui na nossa cidade. Primeiramente, bom dia, doutor Vladimir. Bom dia. Nós estamos aqui nesse momento para falarmos a respeito do processo, né, que foi novamente, pela terceira vez, foi aberto na Câmara Municipal de Dracena, o processo de cassação da vereadora Sara Scarabelli. E a convite, né, estamos aqui, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco mais, os nossos amigos aqui também irão fazer perguntas. Eu gostaria de iniciar essa entrevista diante da sua fala e dos seus esclarecimentos que o senhor tem para prestar aqui para a população dracenense em nome da vereadora Sara Scarabelli. Primeiramente, bom dia a todos que estão nos assistindo, né, nos ouvindo. Primeiramente, gostaria também de agradecer à Hora da Notícia, a 95, através do Doni Santos, e ao Jorge Zanoni, né, por ter atendido a esse pedido aí. Essa que é a verdadeira imprensa, a imprensa democrática, né, que abre a oportunidade para os dois lados. No caso, para a acusação, conforme já é de conhecimento público, e agora para a defesa. Gostaria de dizer que, primeiramente, é um absurdo essa denúncia, porque já é a terceira denúncia contra a vereadora. Então, teve a primeira, onde ela foi inocentada, teve um relatório que a inocentou de tudo, foi favorável a ela. Esse relatório concluiu que ela não quebrou o decoro, e por uma questão técnica não chegou nem a ser votado. Ela foi defendida na ocasião, muito bem defendida, aliás, pelo excelente advogado Dr. Silvio Padovan, que é colega de profissão, enfim, e por uma questão técnica se esgotou o prazo, como todos sabem, e foi arquivado. Mas lá teve um relatório inocentando ela. Então, de certa forma, ela foi sim julgada. Alguns dizem aí que ela não foi julgada. Ela foi julgada já. E foi inocentada. Porque o relatório a inocentava. Aí depois disso houve uma segunda denúncia feita por um cidadão, que depois ele desistiu dessa denúncia, por motivos que nem eu realmente compreendo, não sei se é ligado à irregularidade partidária, e esse mesmo cidadão, depois dele pedir o arquivamento da segunda denúncia, ele entrou com uma terceira denúncia. Então, com todo respeito, para mim, esse terceiro processo é uma aberração jurídica. É uma coisa que simplesmente não tem lógica no mundo jurídico. É a primeira vez que eu vejo uma pessoa sendo acusada pela terceira vez, sendo processada pela terceira vez pelo mesmo fato. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Nem em Cuba, nem no Afeganistão, nem na Coreia do Norte, em lugar nenhum no mundo existe isso. A pessoa ser acusada pelo mesmo fato, ser processada por 3 vezes seguidas. Muito bem. Eu tenho 2 perguntas para fazer a relação a isso, de acordo com aquilo que o Hora da Notícia teve acesso, principalmente nos autos do processo, na parte da acusação, algo que até mesmo ficou algo meio que assim, duvidoso. Não consta nos autos do processo, na parte da acusação, o termo de isolamento e também o termo de consentimento da vereadora Sara Scarabelli. Eu queria que o senhor explicasse, porque ficou muito confuso isso. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para o dracenense, para a população, porque nós estamos aqui prestando esclarecimentos e levando informação diante desse caso. Como o senhor mesmo disse, é uma aberração jurídica, e até mesmo a vereadora está sendo acusada. Então, assim, diante dessa acusação, que a acusação fez, em relação ao termo de consentimento e o termo de isolamento, o que o senhor pode falar sobre isso, doutor? Ela não assinou absolutamente nada. É preciso deixar isso bem claro. Aliás, agradeço a pergunta, é uma pergunta pertinente. Ela não estava obrigada ao isolamento. O que aconteceu foi que no dia dos fatos ela levou uma amiga dela para uma consulta, que nem era relacionada à Covid,
E lá, por excesso de trabalho e várias outras coisas, ela passou mal, a vereadora Sara. E ela teve um pequeno desmaio. E aí um médico, uma médica, eu não sei, que atendeu ela na hora, atestou lá que ela estaria suspeita de Covid, mas ela nunca teve Covid. E quando ela ainda estava desmaiada, essa amiga colocou esse atestado na bolsa dela. E ela foi tomar conhecimento de que ele recomendou o isolamento no outro dia, que ela foi pegar lá dentro da bolsa, que ela nem tinha visto aquilo. Mas ela não assinou nenhum termo, ela não assinou absolutamente nada, não assinou termo de consentimento, declaração, ela não estava legalmente obrigada ao isolamento. Por isso que não tem esse documento na acusação, e nem vai ter. O resto é fofoca. É fofoca. A vereadora, infelizmente, e também não me pergunte por quê, porque eu não sei, está sendo vítima de uma perseguição. A população bracelense já está farta disso. Eu converso com amigos, com pessoas, enfim, ponderadas da cidade, pessoas de bom senso, e as pessoas perguntam por que isso? Porque eu tenho certeza que os vereadores, todos eles da Câmara, são todas excelentes pessoas, querem trabalhar, fazer coisa para o bem de Dracena, apresentar projetos de lei que gerem emprego, gerem desenvolvimento. E eles têm que ficar parados vendo isso. Já está completando quase um ano. Quase um ano. Agora vão ser mais 3 meses, vai acabar o ano. E estão debruçados em cima disso, porque eles são obrigados. Não é porque eles querem. Porque vai lá um cidadão, faz a denúncia e a Câmara está parada. Quer dizer, é isso que a população espera? Eu tenho certeza que não. Então que fique bem claro, a vereadora Sara nunca esteve obrigada ao isolamento e ela nunca esteve com Covid. Ela nunca esteve com Covid, nunca esteve contaminada. Ou seja, que risco ela pode ter causado, por que quer que seja. E outra coisa que precisa ficar bem clara é que o processo de quebra de decoro, ele precisa ser ligado à atuação parlamentar. E no caso dela não tem nada a ver com a atuação parlamentar. Tem mais esse detalhe, tem a ver com a vida privada dela. Doutor Vladimir, site Jorge Zanoni, aqui com os companheiros, né? Hora da Notícia 95 FM, Leandro Luiz e Doni Santos. A pergunta do site Jorge Zanoni, que a gente tem ouvido na cidade, vão ser aproveitados depoimentos dos processos anteriores ou vai começar do zero? O que o senhor, como advogado de defesa, pretende? Olha, Jorge, é uma boa pergunta também. Eu juntei no processo dela, nesse atual que é o 04/2021, que é o terceiro que ela sofre, eu juntei o primeiro e o segundo. Então com certeza vai aproveitar. Mas eu quero ouvir todas as testemunhas novamente. Porque tem uma testemunha que disse lá no primeiro processo que viu ela no supermercado Prata de Dracena, e ela foi no supermercado Prata e solicitou, o supermercado Prata mandou, segundo a vereadora, as filmagens completas daquele dia, e ela não é vista nem entrando nem saindo. E essa testemunha, então, vai ter que explicar de onde ela tirou isso. Porque existe responsabilização, inclusive penal. As pessoas não podem falar as coisas ao seu bel prazer. Ela esteve no supermercado Prata e no supermercado Fortaleza, mas o Fortaleza foi no outro dia, quando ela já tinha o termo de liberação. Está aqui o exame que ela fez. Esse exame que a vereadora Sara fez foi no Cisnap, é o exame oficial da Santa Casa. Aqui está dizendo que ela nunca teve Covid. Está aqui o exame. Tá bom. Então, no Fortaleza, ela já tinha esse exame nas mãos, que ela já sabia que ela não estava com Covid. Mas, então o processo tem um andamento, tem a produção de provas, isso já foi pedido, que a CPI não, a comissão processante, que equivale também a uma CPI, né, oficie para a polícia, para que a polícia mande na íntegra essas gravações. Porque aí vai derrubar esse primeiro depoimento e aí tem que ouvir essa testemunha novamente, para confrontada com as gravações, ela explicar por que ela disse isso no primeiro depoimento. Doutor, eu tenho mais uma pergunta. Em relação à comissão processante, que foi novamente instaurada, né? Foi ali, a gente sabe que é por sorteio, a Câmara tem que fazer ali o sorteio de acordo para formar uma comissão processante. Essa comissão processante foi formada pelo presidente, que é o senhor Danilo Ledo, que ele é do Partido Democratas, que na verdade é o partido denunciante. O relator é o senhor vereador Monteiro Silva, do partido PV.
E membro dessa comissão, o senhor Farinha Decra, que é do Partido Patriotas. Exato. Nós temos a seguinte pergunta. O presidente da comissão processante, pertencendo ao partido denunciante, ele pode ser o presidente dessa comissão? No meu entendimento, não. Tanto que a defesa, nós entramos com duas arguições na linguagem jurídica, que chama arguição de suspeição. O que é isso? Arguimos a suspeição do presidente, vereador Danilo, e do membro vereador conhecido como Farinha, né? Farinha Decra. Isso não é nada pessoal, mas eles são ligados ao denunciante. O denunciante é presidente do Democratas e do Patriotas. E o estatuto desses dois partidos obriga os representantes nas câmaras legislativas, ou seja, os dois vereadores, a votar de acordo com a orientação política do diretório municipal. Ou seja, o presidente assina uma denúncia. Quem está assinando a denúncia é o presidente do Democratas. Ele assina uma denúncia pedindo a cassação da vereadora. O vereador do Democratas e do Patriotas, que também é presidido por ele está obrigado, por imposição partidária, estatutária, perdão, a votar contra ela. Então, eles não só eles não podem integrar, no meu entendimento, evidentemente, a comissão processante, como não podem nem votar no dia da votação, na sessão extraordinária. Isso é uma coisa lógica. Nós estamos falando dos vereadores desses partidos, respectivamente desses partidos, né? Sim. E também existem os outros vereadores, como, por exemplo, do Partido Patriotas também tem a vereadora Maria Mateus. E do Partido Democratas também o senhor vereador Davi Silva. Eles poderiam participar, por exemplo, há um equívoco nisso, como a gente está prestando aqui o esclarecimento. Também não poderiam votar. Não, o Davi, o vereador Davi, além de não poder votar por ser, no meu entendimento, do Democratas, né? Ele também prestou depoimento na fase policial sobre esse caso. E aí tem uma proibição legal dele votar. E a vereadora, a dona Maria Mateus, e o vereador Sidney, eu arrolei como testemunha. Também creio que, aí, após eles prestarem o depoimento deles, nos autos do processo, eles também estariam impedidos de votar. Mas isso é uma coisa posterior, né? Eu creio que os vereadores, para ser bem sincero, eles vão ter bom senso suficiente para encerrar esse processo sem nem chegar na votação final. Não é possível, sabe, que uma coisa dessa vai ter continuidade. Eu acredito na boa fé dos vereadores, eu acredito piamente nisso. Então, quando eu falei de suspeição, repetindo, não é nada contra a pessoa do vereador Danilo, do vereador Farinha Decra. São pessoas eleitas pelo povo, merecem o respeito e a consideração de todos, principalmente da defesa. É a questão técnica, a suspeição processual. Isso não tem nada a ver com a parte pessoal. O vereador Monteiro, por exemplo, é colega de longa data, estudamos juntos em Tupã, e tantos vereadores ali que a gente tem até um relacionamento próximo, pessoal mesmo. Eu creio que eles vão ter bom senso de acabar com isso e a Câmara tomar o curso dela normal. A Câmara precisa funcionar. A população já está questionando. Doutor Vladimir, vamos considerar, né, já está em andamento, claro, o processo, né, desde o início do mês, quando retornou aí as sessões ordinárias normais. A gente sabe que tem um prazo esse processo para ser concluído e votado. E dentro do que o senhor tem aí para ser ouvido, eu acredito que esse prazo não vai dar tempo, pelo que o senhor explicou para a gente. Vamos considerar que por algum motivo não consiga ser votado no tempo hábil. Pode ser prorrogado ou aí se fecha esse processo e vai de repente alguém chegar lá e abrir um novo processo e começar uma história novamente. Como que funciona essa parte? Pelo entendimento que a gente tem da legislação, ele tem que ser encerrado. Ele não tem a possibilidade de prorrogação. Porque a lei não prevê isso. E quando a lei não prevê, adota-se o entendimento que melhor beneficia o réu, no caso a vereadora. Não é nem essa palavra correta, ela é acusada apenas, né? Está sendo processada, mas em princípio não se pode prorrogar. É aí que está a questão. Quantas vezes vai ficar entrando? 2, 3, 4, 5 vezes a mais? Vai ficar a Câmara até o final do mandato só em cima disso? E por uma questão que não tem lógica. A pergunta que eu faço para quem está nos assistindo é a seguinte: quem já foi cassado, um deputado, senador ou vereador no mundo,
por não usar máscara, por supostamente quebrar o isolamento. Que no caso dela, ela não quebrou o isolamento, porque ela não estava obrigada e não estava com Covid. Mas mesmo que tivesse, em que lugar do mundo aconteceu isso? As pessoas que foram ouvidas no primeiro processo, as testemunhas, tanto da defesa, aliás, de acusação, o senhor vai querer ouvi-lo todos, novamente. Todos, novamente. O senhor acredita que nessas testemunhas de acusação há equívocos em relação a essas pessoas? O senhor acredita que testemunhas como essas poderiam, no caso, ter mentido nesse processo? Eu não posso afirmar que mentiram. O que eu posso afirmar é que uma das testemunhas, que eu não me recordo o nome, disse que viu ela no supermercado Prata. E tem as gravações, segundo a vereadora, na íntegra do supermercado Prata, desde a hora que abriu até a hora que fechou, e ela não foi vista entrando nem saindo. Então, quer dizer, no mínimo essa testemunha tem que, confrontada com essas gravações, prestar novos esclarecimentos, porque a testemunha também pode se confundir. No direito dizem que existe um bordão jurídico que diz que a testemunha é a prostituta das provas, porque, por exemplo, nós estamos em 4, tem um acidente, cada um vai ver de um ângulo, e cada um vai contar de um jeito o mesmo fato sem estar mentindo. Então, isso daí são detalhes que vão ser resolvidos, vão ser aí devidamente estudados no curso do processo. Mas eu espero, francamente, que esse processo tenha fim já preliminarmente, porque do ponto de vista jurídico, e até por questão de bom senso, não se tem conhecimento. Eu não sou advogado há muitos anos, 25 anos apenas, em 25 anos eu nunca vi alguém ser processado 3 vezes seguida pelo mesmo motivo. Isso não existe, gente. Doutor Vladimir, nós temos diversos internautas nos prestigiando aqui, né? Acredito que os colegas também. Uma pergunta aqui de internauta, e nós vamos fazer aqui, claro que nós não vamos falar quem é o internauta, mas está dizendo que ela apresentou um atestado na Câmara pedindo o afastamento no dia 22, porque ela estava com a Covid. Então, como que a gente entende? O senhor como vê isso? Ela não estava em isolamento, sim, mas ela não foi na Câmara no dia 22 porque, teoricamente, estaria com Covid. Como o senhor vê essa situação? Mas nesse dia ela já tinha conhecimento nem do atestado, da indicação do médico recomendando o isolamento. E ela estava com a cabeça cheia, porque você imagina, e já estavam se comentando isso daí, que ela tinha participado da inauguração de uma rua, e ela pediu realmente, mas ela não estava com Covid. Entendeu? O que importa é o fato. Ela esteve com Covid? Não, nunca esteve. Ela não contraiu a doença. Doutor, se fala muito, inclusive nós procuramos, na hora da notícia, saber em relação. Houve-se aí notificações e multas diante da vigilância sanitária, nesse caso, para a vereadora? E ela não recebeu nada. Ela não recebeu nada. Ela não recebeu nem notificações? Nada. Se ela foi multada, ela não recebeu nem a comunicação disso. O que tem é muito boato, sabe? Muito diz-que-diz-que. Isso daí a gente costuma nominar de gana acusatória. É a sanha acusatória. Querem, por uma vírgula, justificar um pedido que seria para o político a pena de morte. A cassação do mandato do político equivale para ele a pena de morte. Fazendo uma comparação bem superficial, é a mesma coisa que um menor é pego, por exemplo, fumando um cigarrinho de maconha, um menor de 16 anos, e põe ele na cadeira elétrica. Não, vai morrer por causa disso. Seria isso. A acusação está procurando pelo em ovo, como dizem aí na linguagem popular. Por uma coisa irrisória, querem a pena máxima. A cassação do mandato. Gente, além de cassar o mandato, a lei diz que quando caça fica 8 anos inelegível. Será que o que ela fez, que nem ela fez, ela nem quebrou o isolamento, porque ela não estava obrigada, tem que se repetir isso, mas nem que ela tivesse quebrado, será que justificava a perda do mandato? A Sara é uma pessoa simples, do povo, veio de família pobre, humilde, ela só trabalha. Ela não é só vereadora, ela tem a loja dela, viaja 2, 3 vezes por semana para trazer produtos para a loja, ela cuida do restaurante da família dela, além disso ela é mãe de família, dona de casa e é vereadora, não mexe com ninguém, não ataca ninguém. Só esse ano tem vários requerimentos dela, que ela trouxe para Dracena, 100 mil na área da saúde, 170 mil daquele castra móvel, né, que é
um serviço aí importantíssimo que evita que cãezinhos aí sejam abandonados nas ruas, e até nisso ela foi criticada. E agora, recentemente, que vem entre outubro e novembro, 100 mil para a Pousada Bom Samaritano, quer dizer, é uma vereadora atuante, isso só esse ano. Não que os outros não sejam, os outros são também. Mas ela nunca mexeu com ninguém, nunca fez um discurso atacando ninguém. Isso é uma perseguição incompreensível, na minha opinião. O senhor acredita que essa perseguição ela vem de uma parte externa de algum grupo, ou é uma perseguição dentro da Câmara Municipal? Não, eu não quero acreditar que seja dentro da Câmara, de forma alguma. Eu não sei exatamente, vem de fora, mas eu não sei exatamente de onde vem, eu não consigo compreender isso. Talvez até porque eu não queira compreender, né? Porque é uma coisa que não dá para entender. Será que é porque ela é mulher? Que é uma pessoa que veio de uma vida humilde e conseguiu se dar bem na vida aí, como dizem? E a mulher só trabalha, ela não mexe com ninguém, não atrapalha a vida de ninguém. Então, eu não sei exatamente de onde vem, mas no meu entendimento, vem de fora. Até porque quem faz a denúncia é o presidente de um partido, ele não faz parte da Câmara. Agora há pouco eu disse o que a vereadora fez. O que esse presidente desse partido fez para Dracena, para beneficiar a cidade, até hoje? O que ele fez? Um projeto dele. Entendeu? Então... Doutor, só para dar uma ilustrada aqui, eu, na época, foi o único órgão de imprensa que divulgou um texto copiado do Facebook da vereadora Sara, inclusive foi juntado nos autos da Polícia Civil, e lá nesse texto ela dizia que estava afastada, que ela estava com Covid e tudo, e esse texto, no dia seguinte, ela retirou. Enfim, mas a gente havia publicado, o senhor sabe da seriedade que o site Jorge Zanoni trabalha, e nós mantivemos, claro, até porque eu havia conversado com a vereadora, pedi se ela queria dar uma entrevista, se ela queria fazer uma live, aí nós falamos por telefone e no final ela falou: Jorge, copia o que está lá no meu Face, que é aquilo lá, e foi o que nós fizemos. Esse próprio texto que tem lá, que está em poder da polícia, e eu acredito que foi lido nos autos anteriores aí, dos processos anteriores. Não pode esse próprio texto que ela fez dizendo que ela estaria com Covid, que ela estaria em quarentena, isso aí não pode comprometer ela? Essa pergunta é excelente, porque no momento que ela escreveu o texto, ela estava com a cabeça totalmente cheia, comprometida, entendeu? Então ela escreveu ali... Eu vou deixar uma coisa bem clara, eu conheci a vereadora Sara aqui dentro do meu escritório. Eu nunca tive amizade com ela, nunca frequentei o comércio dela, eu não conhecia ela pessoalmente, só por foto, conheci ela dentro do escritório. Quando ela me procurou, e eu peguei essa causa porque eu acredito na inocência dela. Porque é uma causa que envolve política, né? Então, se eu não acreditasse na inocência dela, na boa causa, eu não pegaria. E ela veio me procurar aqui, ela está atordoada até agora. Eu até aconselhei ela a pedir um afastamento médico, psicológico, e ela falou: doutor, eu não posso, eu tenho que trabalhar. Porque ela veio aqui, ela conversa, chora, porque ela não entende também de onde vem todo esse ódio, essa perseguição. Então, naquele momento da postagem, ela estava dessa forma, tanto que no outro dia ela retirou. Isso não tem valor legal nenhum. Eu volto a dizer, entra naquele campo de fofoca, de diz-que. O que importa é que ela nunca esteve contaminada por Covid e nunca esteve obrigada ao isolamento legalmente, porque ela não assinou nenhum termo. É isso que realmente importa. Doutor, para nós encerrarmos essa coletiva de imprensa, para nós finalizarmos, o senhor, como advogado de defesa da vereadora, o senhor acha então de fato que é uma perseguição política, para a gente encerrar a nossa entrevista? Pode não ser exatamente política, mas é uma perseguição que ela está sofrendo, porque eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso tem que parar, tem que acabar, a população não aguenta mais. Isso é uma coisa que está parando o poder legislativo de Dracena, está funcionando só em razão disso praticamente. Isso é um absurdo. Gente, eu nunca vi isso em 25 anos de advocacia, uma persecução acusatória tão grande assim em cima de uma pessoa como a vereadora Sara. Se ela fosse uma bandida, uma criminosa, mas não. É uma mãe de família, empresária, uma vereadora que apresenta os projetos dela, os requerimentos. Ela não merece, gente, pelo amor de Deus, ser vítima disso que ela tá passando. Essa é a
avaliação. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado por o senhor ceder do seu escritório para essa entrevista. O Hora da Notícia aqui, eu encerro a minha participação. Agradeço imensamente a Hora da Notícia e em nome da vereadora Sara pelo espaço, porque isso sim é imprensa democrática, repito, que dá espaço para acusação e depois dá para defesa. Porque mostrar só um lado é muito fácil, mas não é justo. Muito obrigado. Sr. Vladimir, site Jorge Zanoni, as suas considerações finais, igual o senhor disse, né, a gente sempre à disposição, a vereadora Sara sabe disso, a gente sempre esteve dos dois lados, tá? Nós nunca tomamos parte do lado A ou do lado B, a gente sempre procurou informar os fatos que a gente entenda que sejam verdadeiros e reais. Então a gente quer aí as suas considerações finais e alguma coisa que o senhor quiser acrescentar em relação ao andamento do processo, e claro, o senhor confia no seu cliente que vai ser absolvido. Com certeza, Jorge. Eu agradeço imensamente o espaço que você abriu. E eu creio, repetindo, creio que a Câmara vai ter bom senso. A Câmara de Dracena é formada por pessoas sérias, são pessoas amigas do povo, todas pessoas bem conhecidas, né? Todos eles. Eu creio que eles vão ter senso de justiça e chegar à conclusão, antes do final desse processo, já na fase preliminar aí, dessas alegações preliminares que a gente fez, de que é um absurdo jurídico esse terceiro processo. Então eu quero crer que, e aí retomar a vida normal da Câmara aí, e fazer projetos que evidentemente beneficiam a população, tragam emprego. Então eu acredito na inocência, evidentemente, da Sara, e creio que eles conheçam ela, até melhor que eu, né, que estão convivendo ali nos trabalhos da Câmara, e com certeza eles vão ter a sensatez e o bom senso suficiente para encerrar isso e tocar a vida aí, como dizem na linguagem popular. Obrigado novamente, Jorge, então pela tá aí. oportunidade. Nós falamos do Dr. Vladimir de Matos, ele que é o advogado que está defendendo a vereadora Sara Scalabelli, no caso que todo mundo já conhece. O site Jorge Zanoni sempre à disposição aí, de ambas as partes, para estar ouvindo aí o que o pessoal tiver para nos dizer, e nós vamos estar acompanhando de perto esse caso. Um abraço a todos. Jorge Zanoni, notícia com credibilidade.